Amém. Boa noite, igreja. Não, de novo. Boa noite, igreja. Aí, prazer, pessoal. Para quem não me conhece, né, o Richard me apresentou, me chamo Pedro, mas pode me chamar de Pedrinho, tá? Sou da igreja Hebron Anápolis. Sou líder de RF agora, que às vezes eu esqueço. RF de adolescentes da nossa igreja, tem 6 anos, tem 7 anos que eu estou na Hebron. E é interessante, porque eu vim de outra igreja e quando eu cheguei na Hebron, eu não gostava da Hebron. Deixa eu abrir meu coração para vocês. E eu sempre, quando eu tive esse processo de mudar de igreja, eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu vou na igreja que o Senhor me direcionar. E aí eu orei, eu ia na Hebron e eu falava, meu Deus, não é essa igreja não pode ser essa igreja, não pode ser essa igreja. Mas um dia eu participei de uma célula. E a minha oração sempre para o Senhor era, Senhor, aonde o Senhor estiver fazendo algo, eu quero participar disso. E eu me lembro que no dia que eu fui na célula, foi logo quando estava saindo uma transição de jovens e adolescentes, estava fazendo essa divisão. E eu me lembro que quando eu cheguei na célula, eu lembro que o Senhor se derramou tão sobrenatural naquela célula de adolescentes, que eu falei, aqui é meu lugar. Sabe, o Senhor está fazendo algo nos adolescentes e jovens da Hebron. E a gente precisa abrir os nossos olhos para isso, amém? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E eu sempre gosto disso. Igual o Richard falou, eu não aceito convite se o Senhor não for comigo. E eu queria te fazer um convite nessa noite. Que você abrisse o seu coração e pedisse para que realmente o Espírito Santo de Deus falasse o seu coração nessa noite. Porque eu sei que o Senhor vai fazer algo tremendamente no nosso meio hoje. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nesse acampamento. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo. E, amigo Jesus, nós amamos a sua presença, Senhor. Nós desejamos o Senhor que mais do que canções, nós desejamos o Senhor que mais do que amigos, nós desejamos o Senhor aqui porque o Senhor é o bem mais precioso da nossa vida, Senhor. Não existe motivo de nós estarmos aqui se o Senhor não tiver. Não existe motivo de nós abrir os nossos lábios se o Senhor não tiver. Seja presente aqui nessa noite, Senhor. Se mova no nosso meio, ande por essas cadeiras. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor comece a encontrar corações de adolescentes, Senhor. Se tiver que fazer algo, nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos do Senhor. Então faça o que o Senhor tiver que fazer nessa noite. Nós somos totalmente livres e dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Abre sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 9. João 9, versículo 1. João 9, 1 diz assim: E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? Jesus respondeu, nem este homem pecou, nem os seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, e quanto é dia, a noite vem quando nenhum homem pode trabalhar. E quanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com lama. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, se lavou e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram, não é este aquele que estava sentado mendigando? Alguns diziam, este é ele. E outros diziam, parece-se com ele, mas ele dizia, eu sou ele. Diziam-lhe, portanto, como foram abertos seus olhos? Ele respondeu e disse, um homem chamado Jesus fez lama e ungiu os meus olhos e me disse, vá ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Amém? Gente, eu achei esse texto muito interessante,
Porque alguns meses atrás eu fiz um devocional, eu vou ficar descalço porque eu estou me sentindo em casa, tá? Vou ficar descalço. Alguns meses atrás eu fiz um devocional a respeito do livro de João, e esse texto falou muito no meu coração. E quando o Richard me fez o convite, eu falei assim, o que eu vou pregar? E o Senhor me lembrou desse texto. E esse texto é muito interessante porque é algo que eu vi que vai se encaixar com as palavras que foram ditas hoje. Aqui no capítulo 9 a gente vai ver que Jesus, ele passa e ele vê um homem cego. E eu gosto de ler a Bíblia e gosto de fazer perguntas para o texto. Jesus, ele está passando com seus discípulos, ele vê um homem cego. Mas a maneira como Jesus, provavelmente, não vou falar exatamente, porque é provável, tá? Provavelmente a maneira como Jesus olhou para esse homem foi uma maneira tão diferente que fez os discípulos questionarem ele. Falou, opa, por que o Senhor está olhando para um homem cego? Quem foi que pecou, Senhor? Foi ele ou seus pais? Gente, o que esse homem cego ele tinha para que Jesus olhasse para ele? Esse homem era um mendigo. Esse homem ele não tinha nada para oferecer. A Bíblia não fala que esse homem está gritando, pedindo por um milagre, como os outros textos dizem, que outras pessoas pediram. Mas esse homem, ele só estava lá e o Senhor passou e viu. E a maneira como Jesus viu esse homem foi uma maneira diferente. E a minha pergunta agora é para você. O que você tinha quando Jesus parou para você? Sendo que nós somos ruins, nós somos maldosos, nós somos impuros, nós somos cobiçosos, nós temos inveja. O que tem de atrativo em você que o Senhor parou por você? Que um dia ele parou e falou assim, eu vou olhar para a Priscila. Um dia ele parou, olhou e falou assim, vou olhar o Richard. O que nós temos de diferente? Eu posso falar uma coisa para você? Você não tem nada de bom, cara. Mas o nosso Deus, ele é bondoso e misericordioso. Ele é gracioso. E é isso que me deixa louco, cara. Porque eu vejo esse texto aqui, eu me lembro do texto de Jonas. Jonas, o Senhor manda, Jonas, vá para Nínive e clama contra aquela cidade, porque a maldade deles chegou até mim. O que Jonas faz? Jonas foge. E todo mundo sabe da história. Né? Jonas foi um cara tão folgado, gente. Eu li a Bíblia e falo assim, ele é folgado demais esse homem. Porque ele foge, tem a tempestade, e o pessoal fala, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? E aí o Jonas fala, não, gente, o problema sou eu. Me joga na água. Tanto que ele é folgado. Em vez de ele pular na água, ele fala, me joga na água e vai estar resolvido. Aí o pessoal pega, joga ele na água, o problema resolve, vem o peixe, engole ele, fica 3 dias dentro do peixe, ele pega, clama ao Senhor, o Senhor faz o peixe vomitar, e ele vai para a cidade de Nínive. Chega na cidade de Nínive, ele clama contra aquela cidade, o que acontece? O povo se arrepende. Capítulo 4 de Jonas, a Bíblia vai dizer que Jonas, então, ele fica indignado, ele fica furioso e fala, Senhor, por isso que eu não quis vir. Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso e bondoso e tardio se irá. E se eu clamasse contra esse povo, eles iriam se arrepender. Jonas foge porque ele conhecia o Senhor, cara. Ele fala, o Deus que a gente serve é um Deus bondoso. O Deus que a gente serve, ele é misericordioso. E é por isso que eu quero te falar nessa noite. Os olhos do Senhor estão sobre você porque ele é bom. Não porque você merece, mas porque ele é bom e misericordioso. Amém? Então, os discípulos fazem o questionamento, Jesus olha para esse homem e ele explica, né? Então, Jesus vai até esse homem para curar. A Bíblia fala, então, que Jesus vai até esse homem cego, Jesus cospe na terra. Ele faz uma lama e passa nos olhos desse homem. Jesus, o homem pediu para ser curado? Não pediu para ser curado. E por que eu estou falando isso para você nessa noite? Por que eu estou pregando para jovens e adolescentes, que eu sei que comigo também é. Gente, vocês acham que eu tenho quantos anos? Misericórdia. Bingo. 22. Vamos lá, gente. Essa aqui é boa. Por quê? Porque o pessoal olha pra mim e fala assim, nossa, mas você parece novinho. Eu já tenho 24 anos, gente. 24 anos. Tô caminhando para os 30. Eu tenho essa cara de novo, é porque a água que eu bebo é uma água diferente, tá? Por isso que essa carcaça tá nova ainda. Mas, por que eu estou falando isso para você? Porque eu estou pregando para jovens e adolescentes, e assim como eu,
a gente tem muitos sonhos. E às vezes nós nos encantamos demais com as coisas desse mundo. Né? Às vezes nós queremos ter carro, o objetivo da nossa vida é ter carro, o objetivo da nossa vida é ter uma casa, o objetivo da nossa vida é viajar, o objetivo da nossa vida é casar, e tudo isso é bênção. Mas eu preciso te falar uma coisa, você não nasceu para isso, amém? Você não nasceu para conquistar essas coisas, por mais que sejam bênçãos. Você nasceu para conhecer o Senhor, amém? Você nasceu para conhecer e adorar o Senhor e para ter comunhão com o Senhor. Nós não podemos perder os nossos olhos do nosso amado, cara. Ele é tudo que nós precisamos. Ele tem que ser tudo em nossas vidas e não as coisas desse mundo, cara. Por mais que seja atrativo, por mais que pareçam ser bons, nada se compara com a presença do nosso Senhor. Nada substitui Jesus na vida das pessoas, nas nossas vidas. Então eu posso te falar uma coisa? Tudo que você está correndo atrás se chama vento. Tudo isso vai passar. Mas uma coisa é eterna. Uma coisa é eterna. Cristo Jesus. Amém? Cristo Jesus é eterno. Então eu estou pregando isso para você porque provavelmente você está como esse homem cego, cara. Mas Jesus te viu nessa noite. Você tem andado cego com as coisas desse mundo, correndo atrás de muitas coisas. Mas o Senhor quer nos libertar dessa visão hoje e nos levar para aquilo que é essencial. Aquilo que Ele nos chamou. Conhecê-lo. Amém? Jesus, então, ele cospe no chão e passa nos olhos desse homem. E aí o que é interessante, porque a maneira como Jesus ele faz isso, eu fico viajando e falo, nossa, mano, Deus, por que ele só podia ter lá e abrir os olhos dele? Mas não, existe alguma coisa específica por isso. Mas por que Jesus abriu os olhos dele? Porque o desejo de Jesus é que todos os homens sejam salvos, amém? 1 Timóteo 2,4 diz, e este é o desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Gente, o desejo de Deus é de que todos os homens conheçam a verdade, não alguns homens, mas todos os homens, todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, conheçam o Senhor. Ele salvou porque Ele desejou isso. Não porque o homem pediu, mas o desejo de Deus é curar pessoas. O desejo de Deus é libertar pessoas. O desejo de Deus é fazer com que esses homens se tornem aquilo que era no princípio. Homens que tinham comunhão com eles. Homens santos que andavam com ele. Esse é o desejo de Deus. Deus não curou esse homem porque, ele pediu, não. Ele salvou esse homem. Porque é o desejo do nosso Deus. E isso tem que estar no nosso coração. Sabe por quê? Porque às vezes nós esquecemos disso. Eu não vou pregar para tal pessoa. Não vou pregar. Mas nossa missão é cooperar com a missão de Deus. Salvação de todos os povos e nações. Amém? Eu me lembro que quando eu converti, para quem não me conhece, eu cresci num lar totalmente desastrado. Para vocês verem o nível que foi, meu pai usava muita droga, muitas vezes eu vi meu pai arrebentando muitas coisas lá dentro de casa, e a minha mãe traiu meu pai. Um lar muito abençoado, para vocês verem. E eu me lembro que um dia, a minha mãe traiu meu pai, e quem foi responsável de contar para meu pai? Eu, porque eu vi. E eu liguei pro meu pai, falei, pai, minha mãe está te traindo. E aí, meus pais terminaram. Eu brigava demais com a minha mãe e eu comecei a entrar em depressão. E o que acontece? Acontece que um dia eu estava tão, desculpa a palavra, mas eu estava tão na merda, estava tão na lama lá, que eu lembro que eu entrava no meu quarto e eu chorava, e minha mãe, mesmo eu tendo as minhas brigas com a minha mãe olhava para mim e falava assim, o que está acontecendo com você, meu filho? Eu falava assim, mãe, eu não sei, eu só preciso de ajuda. E um dia minha mãe me levou num psiquiatra, num médico. E quando eu cheguei lá, o médico falou assim, o seu filho está ficando doido e ele precisa de um psiquiatra. Eu estou indicando ele, o médico que você tem que levar ele. Quando eu saí da clínica, a minha mãe olhou para o meu pai e falou assim, Pedro, porque nesse dia que eu estava doente, meus pais eles fizeram uma amizadezinha lá só para me levar no médico. E aí, quando eu cheguei no hospital, saí da clínica, aí minha mãe falou pro meu pai assim, leva o meu filho para um pastor, porque o meu filho não está doido, meu filho está endemoniado. Muito, muito tranquila minha mãe.
E aí pegou, eu fui para um pastor, e quando eu cheguei lá, eu chorava, e meu pai e o cara abriu a Bíblia e falou assim, o que está acontecendo com você? Eu falei, cara, eu não sei, eu só preciso de ajuda. E ele falou assim, Deus pode te curar hoje. Eu falei, beleza, Deus pode fazer o que Ele quiser, só me ajuda. E aí acontece que, quando esse homem começou a orar por mim, todas as dores que eu estava sentindo saiu. Na hora que ele orou por mim, eu senti aquele trem, eu falei, ué, eu abri o meu olho, olhei para ele e falei assim, o que você fez? E aí ele falou assim, ué, eu só orei. Eu falei, mano, isso aqui está errado, porque tudo que eu estava sentindo saiu, alguma coisa aconteceu. E naquele dia eu conheci o Senhor. Tive uma experiência sobrenatural. Mas, e aí ele me fez o convite para ir no encontro com Deus. Eu fui no encontro, me converti. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, mano, Ele pode fazer algo sobrenatural na sua vida. O sobrenatural, Ele vai te sustentar, mas a revelação, ela vai te libertar. Esse homem cego, ele teve uma experiência sobrenatural. Jesus cuspiu, passou lama nos olhos dele e esse homem viu. Algo sobrenatural aconteceu. Mas é necessário que o sobrenatural ele seja acompanhado de revelação. E quando eu falo de revelação você, quando der segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado que vem, você abra sua Bíblia e você mesmo tem a responsabilidade de abrir sua Bíblia e querer conhecer o Senhor. Porque o que vai te sustentar não é um acampamento. O acampamento vai gerar algo sobrenatural na sua vida. Mas a comunhão que você tiver com o Senhor na segunda, terça e quarta é isso que vai te libertar. Amém? Eu me lembro que participei do encontro com Deus. Eu cheguei em casa e tal, aquele trem empolgado. Falei, nossa, Deus é maravilhoso e tal. E chegou na segunda, terça, quarta, quinta. Comecei a frequentar a igreja. Quando, de repente, eu me lembro que eu tive um sonho. Que eu entrava numa chácara e tinha um demoniado. Eu chegava e colocava a mão nesse cara demoniado e o cara falava assim, e o demônio olhava para mim, nos meus olhos, e falava assim, eu vou te matar porque eu te odeio. E eu falei, o quê? Mas eu não fiz nada, mano, eu só estou indo na igreja. O que é isso que está acontecendo? E eu me lembro que, quando isso aconteceu, eu cheguei em casa, eu falei assim, eu acordei, abri a Bíblia e falei assim, nossa, eu lembro do encontro que os demônios eram expulsos por causa de Jesus, o que eu vou fazer? Ficar mais próximo de Jesus. E eu pegava, lia a Bíblia. Eu me lembro que lia 10 capítulos por dia, porque eu fiquei com medo do diabo. Mas me ajudou, porque hoje eu estou com o Senhor há 9 anos, direcionando pessoas a conhecer o Senhor, sabe? Porque o sobrenatural aconteceu na minha vida, mas foi necessário que eu fosse acompanhado de revelação. E quando eu falo de revelação tenham comunhão com o Senhor, cara. As maiores experiências que eu tive com o Senhor foi quando eu abri a minha Bíblia e entrei para dentro do meu quarto. Acampamento é bom? Demais da conta. Conferência é bom? Demais da conta. Gente, eu viajava por esse Brasil todo atrás de conferência e acampamento. Mas uma coisa eu aprendi. Se você não tem comunhão com o Senhor, isso não vai te sustentar. Isso não vai fazer com que você permaneça no Senhor. É necessário que nós aprendamos a conhecê-lo. E igual que eu falei no início, o nosso objetivo de vida é esse, é conhecer o nosso Deus, é ter comunhão com o nosso Deus. E se a gente não tem, como o pastor Cláudio falou, se a gente não tem essa prioridade, nós priorizamos tantas outras coisas, mas nós não temos prioridade de conhecer o nosso Senhor, isso está errado, cara. Isso está errado. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos participar daquilo que o Senhor está fazendo, sabe? O Senhor deseja adolescentes, o Senhor deseja crianças, o Senhor deseja adultos, velhos, todos os povos. O Senhor quer ter comunhão com os homens. O que acontece? É nós que não queremos com o Senhor, cara. E eu posso falar uma coisa para você? A prioridade na nossa vida tem que ser Cristo Jesus e não outra coisa. Nós, é igual o pastor Cláudio falou hoje, nós priorizamos tantas outras coisas, academia, faculdade, outras coisas. Mas como eu disse no começo, isso é correr atrás de vento. Isso é correr atrás de vento. Quando você morrer, tudo que você fez aqui vai ficar. O que você vai levar é sua fé. Sabe? Então, sejam homens e mulheres que são fiéis ao Senhor. Aprendam a amar a presença do Senhor. Amém? Eu quero ser rápido e objetivo, porque eu sei que a gente tem algumas pessoas com fome. Amém?
Aê, fome todo mundo fala, bem, né? E vamos brincar também. Então, mas espera um pouquinho que já estou terminando. Mas eu sei que o Senhor vai fazer algo grande nessa noite, amém? Tenham fome de Deus também. Gente, o Senhor faz algo sobrenatural com esse cego. Esse cego, então, o Senhor cospe no chão, faz a lama, passa nos olhos dele, esse homem ele começa a ver. O que acontece? Acontece que os homens que antes o viam como cego, agora diziam, ei, o que aconteceu com aquele homem que era cego e mendigo? Esse homem agora está vendo. Como assim? Pessoal, é ele mesmo? Não, é ele mesmo. Ele era aquele mendigo que ficava sentado lá. Não, mas não é ele, parece com ele. Não, mas é ele. E ele fala, não, sou eu. E o que aconteceu? Aconteceu que um homem chamado Jesus cuspiu na terra, fez uma lama e passou nos meus olhos. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós precisamos testemunhar a respeito de Cristo Jesus, amém? Conheça o Senhor. Mude a sua visão a respeito das coisas, sua prioridade, mas também testemunhe daquilo que Jesus fez na sua vida, amém? Porque as pessoas precisam conhecer o Senhor. Nós não podemos deixar de falar do nosso amado, cara. Ele é o amado da nossa alma, não é dinheiro, não é casas, não é carro, o amado da nossa alma se chama Jesus Cristo. Nós precisamos falar a respeito dele para outras pessoas, por quê? Porque pessoas doentes também precisam conhecê-lo. Pessoas precisam entregar as vidas delas para Jesus, cara. Nós precisamos participar da comissão que Jesus deixou aqui na terra. Existe um mandamento para nós, ide e prega o evangelho. Mas nós não estamos interessados em pregar o evangelho. Nós achamos que somos novos demais. Nós achamos que não tem tempo para isso. Mas existe algo que você precisa entender. Pregue o evangelho onde você estiver. Mano, um dia, o meu sonho era ter isso aqui na minha mão. Quando eu converti, falar, nossa, pregar em conferência, pregar em acampamento é bom demais. Ter o microfone na mão, você aparenta que é um homem de Deus. Mas eu preciso te falar uma coisa, isso aqui não te faz um homem de Deus, porque eu já vi muitos homens que seguraram o microfone trazendo escândalo no meio da igreja. Isso aqui não te faz ser um homem de Deus. O que te faz ser um homem de Deus é você andar como Jesus andou aqui na terra, cara. O microfone na mão não te torna um homem especial, mas isso aqui te torna ser um homem responsável de influenciar pessoas. Sabe, porque eu sei que existem muitas pessoas que estão enxergando a minha vida agora. Você também, aonde você está, você tem a responsabilidade de mostrar Cristo aonde você está, cara. A sua missão, ela está nas suas escolas. A sua missão está na sua faculdade. A sua missão está onde você trabalha. Pessoas precisam conhecer a Cristo. E eu sei que as pessoas que eu alcanço, vocês talvez não vão alcançar. O ambiente onde eu vivo. Como eu sei que o ambiente onde vocês vivem, talvez eu não vou alcançar. Por isso, Cristo te deixou naquele lugar. Você é responsável de pregar o evangelho para todas as pessoas. Para todos os povos, irmão. Sabe por quê? Isso eu sempre preguei para os meninos. Ninguém tem vergonha de te oferecer droga. Mas você tem vergonha de anunciar aquele que te salvou. Ninguém tem vergonha de te chamar, de dar em cima de você. Mas você tem vergonha de falar assim, mano, eu amo Jesus. Eu ando com Jesus. Eu sou um homem que ando de acordo com a Bíblia. Sabe por quê? Porque nós achamos isso, o povo achar que a gente é chato. Pode ser chato. Mas o Senhor te aprovando é isso que interessa. Sabe? Um dia eu fiz uma missão em Brasília. Fiz uma escola de missões. E eu fui para Brasília. E quando eu cheguei lá onde eu fui, eu fui em um setor de barracas, uma região muito pobre. Eu sempre gosto de contar essa história porque é uma história que impactou minha vida. A gente estava fazendo missão e o que aconteceu? Eu fiquei responsável junto com um grupo de cuidar de quê? De criança. Eu falei, meu irmão, eu vou me acabar nisso aqui. Aí a gente arrumou as crianças lá, eu brinquei no barro, a gente correu naquele trem lá e tal. Eu falei, mano, eu tô na minha casa, eu achei isso aqui, o meu lugar é isso aqui. Mas uma menina me chamou a atenção naquele lugar. A gente estava brincando e uma menina que estava numa barraca daquela, ela tinha um cabelo crespo. E a gente tinha na nossa equipe um homem chamado
Esqueci o nome dele, mano. Não é possível. O cara é do Rio Grande do Sul. E aí a gente chamava ele de Gabriel Guedes, porque ele tinha um cabelo grandão. Lembra do Gabriel Guedes quando tinha o cabelo grande? Daquele jeito. E aí, naquele dia, ele tava com o cabelo solto. E essa menina, ela tinha uns 10 anos. Tinha uns 10 anos essa menina. E a gente brincando e correndo e tal. E essa menina, toda hora, ela ia no Gabriel Guedes. E ela passava a mão no cabelo do Gabriel e falava assim: tio, me dá o seu cabelo. Tio, me dá o seu cabelo. Me dá o seu cabelo é muito bonito, me dá o seu cabelo. E aquilo chamou a atenção do Gabriel. O Gabriel teve até que amarrar o cabelo. Ele falou assim: por que você está pedindo meu cabelo? E aí foi a hora que a gente parou para escutar a história daquela criança. E aí ela falou assim: tio, eu quero o seu cabelo porque o meu cabelo é muito feio. Com 10 anos. E ela falou: eu sou muito feia, tio. E aí ele falou assim: quem está te dizendo que você é feia? Por que você está dizendo isso? Você é linda e tal. E a gente querendo mudar a autoestima da menina. E ela: não, tio, eu sou muito feia, eu sou muito feia. O que aconteceu com essa criança? Ela morava com o padrasto. O padrasto era usuário de droga. E o padrasto, ela passava a semana na casa, e no final de semana o padrasto deixava ela sozinha naquela barraca, lá onde a gente estava. Quando chegava lá na barraca, o padrasto fazia outras pessoas estuprar a menina, fazia ela ser garota de programa, com 10 anos, para que ele pudesse usar as drogas dele. E aquilo me tocou tanto, porque eu falei assim: cara, nós estamos olhando demais para as nações, nós estamos olhando demais para outros povos, mas tem pessoas do nosso lado, pessoas, nossos vizinhos, pessoas de outras cidades, que estão passando por esses problemas, e nós estamos com vergonha de falar o Cristo que nós servimos, cara. Se a paixão que você tem por Jesus Cristo não te faz você pregar para outras pessoas, você não ama Jesus, cara. Se a paixão que você tem por Jesus Cristo não faz você ser responsável de anunciar para aquele que está deprimido que existe salvação, você não ama Jesus. Você é só um crente que vai todo domingo para a igreja, bater ponto e dizer: ah, está tudo bem. Deus não está se agradando da sua atitude, cara. Você é responsável de pregar Jesus em todos os lugares. Crianças precisam conhecer Jesus. Nós estamos olhando para a ilha de Marajó. Amém, glória a Deus por isso. Mas os seus vizinhos também passam por dificuldades. E você está interessado em outras coisas, cara. Não é interesse do cristão, não é interesse nosso carregar coisas desse mundo. O interesse nosso é participar da missão de Deus, pregar o evangelho, fazer discípulos, porque é isso que o Senhor deseja. Ei, apresse a vinda, deseje a vinda, mas participe da vinda. A palavra diz: o evangelho do reino, o evangelho chegará a todas as nações, então virá o fim. Se você ama a vinda de Jesus, prega o evangelho. Eu resumi isso aqui tudo, eu falei isso aqui tudo de um cego para te falar isso. Você tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Seja para o homossexual, seja para o branco, seja para o negro, seja para o gordo, seja para o magro, seja para o alto, seja para o baixo. O evangelho tem que ser anunciado. Amém. E por que eu falo de jovens e adolescentes aqui? Porque eu comecei a liderar, eu tinha 15 anos de idade, cara. E sabe o que acontece? Eu tinha 15 anos de idade. Eu falei assim: eu vou conhecer o Senhor. Comecei tal. Isso aqui não é para me exaltar. Muitas pessoas começaram a me ligar para expulsar demônio na casa dos outros, para orar pelos pais dos outros. Eu falei: caramba, eu sou muito novo para isso. Mas hoje eu entendo que eu não sou novo para isso. Eu estou no tempo certo, na hora certa, para fazer aquilo que o Senhor deseja. Então você não é novo demais para assumir uma responsabilidade diante do Senhor. Você não está novo demais para liderar pessoas. Você não está novo demais para participar da missão de Deus. Você precisa ter coragem de assumir isso. Você precisa ter coragem de querer ser exemplo, de querer apontar a verdade e viver a verdade na vida de outras pessoas. Amém? Jesus te trouxe aqui hoje, me trouxe aqui hoje para falar isso para você. Meus irmãos, participem da missão de Deus. Eu queria chamar o louvor, falei que ia ser rápido. O pessoal do louvor.
Sabe aqui, ó. Fique de pé onde você está. Se possível, tire as cadeiras também, tá? Jonas, pega aqui pra mim. Pega a mesa, coloca pra lá. Amém? Pessoal, antes de nós começarmos a cantar e a louvar, eu queria te fazer um convite nessa noite. Talvez você tenha andado cego, talvez você tenha olhado para os seus olhos somente para os seus traumas, talvez você tenha buscado outras coisas, mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer e te apontar aquilo que realmente importa. E eu queria te fazer um convite nessa noite. Se você assume uma responsabilidade diante do Senhor hoje, de falar assim: Pedro, eu entendi o que você disse, eu entendi o que você nos quis dizer, eu assumo a responsabilidade de pregar o Evangelho em qualquer lugar que eu estou. Eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar por vocês. Amém? Vocês estão na frente? Pode vir para frente, pode vir para frente. Se você assume hoje a responsabilidade de pregar o Evangelho em todos os lugares que você está, vem aqui para frente.